Então vamos considerar um caso importante conhecido como balanço energético. Considere dois ou mais corpos com temperaturas iniciais diferentes. Esses corpos podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E nós vamos colocá-los dentro de um recipiente especial, recipiente chamado de adiabático, ou seja, as suas paredes não permitem troca de calor entre quem está dentro e quem está fora. Obviamente é um recipiente ideal. Também vamos admitir, nesse exemplo, que a capacidade térmica desse recipiente seja desprezível, ou seja, ele não trocará calor com os corpos que estão dentro dele. Não sofrerá, portanto, nem variação de temperatura. Muito bem, aí está o recipiente. Podemos chamá-lo de sistema isolado termicamente, de capacidade térmica desprezível. E temos 3 corpos dentro dele. Vamos avaliar o que ocorre com a temperatura dos corpos à medida que eles trocam calor entre si, já que a temperatura desses corpos devem ser diferentes. Muito bem, aí está, a temperatura de A maior que a temperatura de B maior que a temperatura de C. Vamos admitir que essas trocas de calor entre os corpos provoquem nos corpos apenas variação de suas temperaturas. Então, nesse exemplo, temos que o calor trocado é sensível. Muito bem. Os corpos trocam calor até que em determinado momento atingem a mesma temperatura, temperatura de equilíbrio. Em qualquer momento durante a troca de calor, devemos lembrar que, independente do sistema ter ou não atingido a temperatura de equilíbrio, a quantidade de calor cedida por um corpo é uma quantia negativa e a quantidade de calor recebida por um corpo é uma quantia positiva. Então, em cada momento, a soma das quantidades de calor trocadas pelos corpos deve ser igual a zero, inclusive no momento que eles atingem a temperatura de equilíbrio. Em geral, os problemas admitem que o sistema atinja a temperatura de equilíbrio. Então vamos dar como exemplo essa situação. Aí estão as quantidades de calor trocadas pelos corpos até a situação de equilíbrio, QA, QB e QC. Em qualquer momento, inclusive no momento que os corpos atingem a temperatura de equilíbrio, temos que a soma da quantidade de calor trocada é igual a zero. O somatório da quantidade de calor trocada é nula. Isso permite relacionar as características dos corpos, massa, calor específico e temperatura inicial, com a temperatura de equilíbrio. Então lembre-se, em qualquer momento, a soma da quantidade de calor trocada por dois ou mais corpos inicialmente a temperaturas diferentes é nula.